Legal, podemos começar, Maria. Então tá bom. Então, Marcos de Abreu, por uma cidade limpa, boa e justa, a lei da compostagem, agroecologia e zona livre de agrotóxico. Marquinhos, a você. Então tá bom. Um bom dia, né, para quem está acompanhando aqui. Meu nome é Marcos José de Abreu, conhecido como Marquito. Sou engenheiro agrônomo e mestre em agroecossistemas pela Universidade Federal de Santa Catarina. Estou atualmente como vereador do município de Florianópolis. Vereador é um cargo eletivo, que é eleito pelo povo da cidade, e ele compõe um parlamento, que é um conselho local, com 23 parlamentares que são eleitos a cada 4 anos, né? Eu estou no segundo mandato, na segunda, completou 4 anos e agora a gente inicia mais 4 anos de trabalho. E nos primeiros 4 anos a gente tem uma atuação voltada para a ecologia e justiça social, né? Esse trabalho, ele, além de fazer uma interlocução com o Poder Executivo, com o governo local, a gente também propõe leis, né? E a gente apresenta leis para serem apreciadas pelo parlamento e depois aceita ou não pelo governante local, no caso, o prefeito municipal. Então, nessa trajetória, a gente aprovou algumas leis, e eu vou falar de 3 leis especificamente: a lei da compostagem, da política municipal de agroecologia e a lei que instituiu uma zona livre de agrotóxicos na ilha de Santa Catarina. Então, este é o mapa do Brasil. Em laranja, cor laranja, nós temos a região sul. Cada cor é a divisão política regional do Brasil. Na região sul, nós somos compostos por 3 estados, né? Aqui teve um erro aqui, colocaram o estado de São Paulo junto, mas nós somos compostos por 3 estados. Estamos... Estou ouvindo, sim. Desculpa, não queria interromper, mas o seu PDF não está a mover, está só a primeira imagem. Não passou? Não. Se quiser partilhar outra vez. Vamos fazer aqui, calma aí. Está bloqueado. Tente... Agora, o que aparece? O que aparece agora? A mesma primeira imagem. Eu acho que está bloqueado porque a sua setinha não mexeu. Tá. Se deixar de compartilhar e voltar a compartilhar, se calhar é melhor. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, papai. Pronto. Vou compartilhar de novo. Ok. E agora passou? Agora tá. Então tá. Pode continuar, então, obrigada. Muito obrigado. Conforme eu falava, esse é o mapa do Brasil, né? E nós estamos em Santa Catarina, que é o estado que tem o estado do Rio Grande do Sul e o estado de Santa Catarina, mais ao sul do país. E nós estamos no estado de Santa Catarina, nós estamos nessa região, que é parte da toda a ilha de Santa Catarina e um pedacinho pequeno do continente. Só voltando aqui. Florianópolis tem uma população de 500.973 habitantes no último censo do IBGE. Nós já estamos aí aproximando 507 mil habitantes, que é toda a ilha de Santa Catarina e o continente. Nós temos aí uma produção de resíduos sólidos que soma-se anualmente 209 mil toneladas, 18 mil toneladas por mês, numa média de 700 toneladas, 700 mil quilos
por dia, só de resíduos sólidos, né? Dessas 700 mil, apenas 12 mil eram recicladas até então. Uma proporção muito pequena, que não alcança aí os 11%, né? Florianópolis tem uma atividade, aqui nós temos algumas imagens, né? Bem conhecida na promoção da agricultura urbana, na promoção do incentivo às hortas, num trabalho comunitário de hortas, né? Em escolas, em centros de saúde públicos, hospitais, em parques, em espaços comunitários, né? Isso é uma referência. Teve um levantamento que conseguiu mapear 100 hortas dessas diferentes características, né? E com esse conjunto, nós aqui, pelo nosso mandato, a gente propôs a nossa primeira lei, que foi instituir a política municipal da agroecologia e produção orgânica, que é uma política que busca organizar a atividade de promoção da agroecologia e produção orgânica, desde a produção, a distribuição, a comercialização e o consumo. E, nesse sentido, a lei ela estabeleceu diretrizes, princípios e metas a serem estabelecidos, né? Nesse caso, a gente conseguiu organizar essa lei com as seguintes finalidades, né? A promoção da agricultura familiar, da agricultura urbana, o apoio a povos e comunidades tradicionais, a produção orgânica, a sociobiodiversidade, o desenvolvimento sustentável, o agroextrativismo, a transição agroecológica e a defesa dos recursos ambientais. Tudo isso são pontos que foram tratados na legislação e que agora estão em fase de regulamentação e estabelecer atividades práticas e orçamentárias para essa realização. Nós também aprovamos a Lei da Compostagem, que é a Lei 10.501, do dia 8 de abril de 2019, que é uma lei muito, muito importante, porque ela institui a obrigatoriedade da destinação ambientalmente adequada de resíduos sólidos orgânicos, por meio de processos de reciclagem e compostagem. Então, esta lei, ela, daquele volume todo de 700 toneladas, 700 mil quilos por dia de resíduos que são desperdiçados e que vão para o aterro sanitário e tem um alto custo do investimento público para que isso aconteça adequadamente, daquele volume todo, aproximadamente 300 toneladas, 300 mil quilos são de resíduos orgânicos, que são restos alimentares, resíduos de poda, de jardinagem, resíduos de roçadas e limpezas urbanas. Esses resíduos, eles são característicos por ser matéria-prima para compostagem, que produzem um adubo de altíssima qualidade. Esse adubo retorna para aquelas hortas comunitárias. Ele pode ser usado para recuperação de áreas degradadas e também para biorremediadores de áreas contaminadas. Então, dessas 300 toneladas dia, estaríamos produzindo, ao final das metas desta lei, 100 toneladas dia de composto orgânico de altíssima qualidade. Então, a lei ela foi aprovada na Câmara, ela foi para o prefeito negou a lei e ela voltou para a Câmara de Vereadores. Na Câmara de Vereadores, nós alteramos a legislação para que ela tivesse metas gradativas, conforme está nesse slide aqui, espero que esteja aparecendo, que são metas anuais até 2030, seguindo a Agenda do Desenvolvimento Sustentável 2030 da ONU, onde a gente vai alcançando objetivos anuais de reciclagem dos resíduos sólidos orgânicos urbanos, gerando economia financeira para o município, produzindo composto, promovendo desenvolvimento comunitário, porque a gente incentiva a compostagem doméstica, a compostagem comunitária,
a compostagem institucional, para que todos os resíduos orgânicos saiam da rota de ir para o aterro sanitário e comecem a entrar na rota da compostagem. A lei está em vigor, ela está acontecendo, a Prefeitura Municipal instalou um programa de coleta de verdes e podas, também instalou um programa de coleta em condomínios, tem feito um trabalho de incentivo à compostagem doméstica, e as metas elas estão em processo de averiguação e de verificação se o cumprimento está acontecendo ou não. Então, uma lei super importante, uma lei que acabou sendo copiada por muitos municípios e até estados, como, por exemplo, o Distrito Federal aprovou esta lei, outros municípios e estados estão também aprovando essa legislação, e certamente ela é uma lei que precisa estar em vigor em todo o país e em todo o mundo, porque não faz sentido a gente não aproveitar os resíduos orgânicos como composto, até porque a gente tem uma enorme economia do ponto de vista do custo do tratamento desses resíduos, que agora tem um custo mais baixo através da compostagem. A gente tem uma visão ecológica muito mais adequada, porque a gente faz a ciclagem dos nutrientes, né? A gente deixa de desperdiçar nitrogênio, fósforo, potássio, cromo, molibdênio, níquel e assim por diante, micro e macronutrientes que retornam para as plantas e para a produção de alimentos, por exemplo. Mas também a gente consegue realizar uma poderosa, uma potente fixação de carbono através da compostagem, ao invés de a gente estar realizando uma atividade nos lixões e aterros de alta emissão de carbono. Então, a compostagem ainda, por cima, é uma das principais atividades de fixação de carbono no solo, pela produção do composto orgânico, né? Então, esta é uma lei super importante nesta perspectiva. E, por fim, a gente aprovou a lei de número 10.628, de 8 de outubro de 2019, que estabeleceu a Florianópolis, a ilha de Santa Catarina, como uma zona livre de agrotóxicos. Essa lei ela ainda está em regulamentação, ela não está em vigor por conta da pandemia, que acaba suspendendo a obrigatoriedade da execução de algumas legislações, mas a gente está em plena atividade de regulamentação desta lei, que tem como objetivo não aplicar mais agrotóxicos. Em Florianópolis, o último censo agropecuário, ele reconheceu 219 estabelecimentos rurais na cidade. Nós temos, sim, produção de alimentos em pequena escala, de hortaliças especialmente, mas também nós temos ainda os engenhos de farinha, nós temos as produções de fruticultura, nós temos uma relação entre agricultura e pesca artesanal bem próxima, e nós temos o manejo residencial e institucional bem grande também de plantas, né? E agora, com esta lei, é proibido o uso de agrotóxicos para esse manejo. Outras técnicas agroecológicas de controle, elas serão aplicadas na transição para não uso mais dos agrotóxicos. A gente utilizou muito produções científicas acadêmicas que foram realizadas falando dos impactos negativos à saúde humana e ao meio ambiente produzido pelos agrotóxicos, especialmente na questão das doenças crônicas não transmissíveis, como os cânceres, doenças neurodepressivas, doenças causadas no período intrauterino do desenvolvimento fetal, doenças que já foram comprovadas cientificamente a sua correlação com os agrotóxicos e o desenvolvimento dessas doenças. Também utilizamos o impacto negativo desses agrotóxicos na água, especialmente, no solo e nas outras vidas. Por exemplo, o impacto nas abelhas, a mortalidade de abelhas comprovadamente associadas ao uso de agrotóxicos e inseticidas à base de fipronil, por exemplo, né? E também utilizamos um instrumento jurídico e legal da possibilidade
através de legislação municipal, de vetar e de proibir o uso desses agrotóxicos no âmbito do município de Florianópolis, especialmente na ilha de Santa Catarina. É uma lei inédita, uma lei que teve uma repercussão nacional e internacional, inclusive, e que é um caminho apropriado para que o mundo exige para esses tempos, né? Os agrotóxicos, eles são produtos... Nós somos o país que mais consome, que mais adquire agrotóxicos de empresas multinacionais, a grande parte delas. Estes agrotóxicos no território brasileiro não pagam impostos, não arrecadam ICMS, estes agrotóxicos não pagam taxa de importação, e esses agrotóxicos, as empresas, as indústrias que lucram sobre a venda dos agrotóxicos não pagam taxas sobre esses lucros, isto é, não pagam imposto de renda, não arrecadam no imposto de renda associado à comercialização e aos lucros adquiridos com a venda de agrotóxicos. Então, é um produto que traz uma série de externalidades, de impactos e de problemas para a saúde humana, para o meio ambiente e para a política tributária brasileira, e que a lei de proibição é uma lei altamente legal, constitucional e necessária para esse momento. Então, essa é uma lei bem importante. Então, a lei da Política Municipal de Agroecologia, com a lei da compostagem, associado com a lei da Zona Livre de Agrotóxicos, são instrumentos legais que o nosso mandato realizou para buscar uma cidade boa, limpa e justa, né? Na perspectiva de produzir alimentos de qualidade, de, através da prática da agroecologia e do combate aos agrotóxicos, a gente gere trabalho, emprego e renda para a população, mas também que promova a segurança alimentar e o acesso adequado a alimentos sustentáveis e realmente nutritivos. Além disso, que a gente não tenha um custo alto da municipalidade para aterrar ou para enterrar resíduos sólidos, mas que a gente leve eles para a cadeia da reciclagem, e a gente promove a reciclagem dos resíduos orgânicos através da compostagem, para que ela volte para o ciclo do alimento, voltando como matéria orgânica para o solo, para a produção de novos alimentos. Então, essas 3 legislações que nós aprovamos, que estão em processos gradativos e passo a passo de implementação, são leis que apresentam a possibilidade de uma cidade boa, limpa e justa. Muito obrigada, Marcos. Foi super interessante. Eu estou com imensa vontade de fazer colaboração consigo. Fica já o convite aberto. Vamos estar em contacto de certeza absoluta. Infelizmente não temos muito mais tempo, nós temos que liberar a sala, mas super interessante. Eu dou-lhe os parabéns por todos os avanços que foram feitos da parte legal. Eu acho isso um passo enorme, e como dizia, a nível internacional é um exemplo. E como lhe digo, fica o convite. Eu adoraria implementar isso nos Açores, porque eu sei que nós ainda estamos a falar em incineradoras e temos muita exportação de resíduos que vão para o continente português, porque nós não temos maneira de fazer nos Açores. Eu acho isso absolutamente ridículo nos dias de hoje, e ainda para mais com problemas no mercado de trabalho. Nós precisamos de dar trabalho e precisamos de pensar um bocadinho fora da caixa. Legal, e, portanto, Maria, eu estou à disposição. Obrigada. Esses são os nossos contatos que estão aqui, de Instagram, WhatsApp, e-mail, e estou inteiramente à disposição. E depois também gostaria de receber a síntese desse lab, para a gente poder também distribuir para o conjunto das pessoas que nos acompanham. Muito obrigado. Muito obrigada a você. Deus, bom dia.